Bom, quem não me conhece, meu nome é Thiago Pacheco, eu sou delegado de polícia e professor de direito penal e atuo aqui no Providência Concursos. A gente está no projeto Estude em Casa, para a gente tentar recompor, né, esse tempo em que nós não estamos podendo sair de casa, a quarentena, né? Quem pode tem que ficar em casa, quem não pode tem que sair, mas com muita precaução. Então, a gente está tentando recompor para vocês de alguma forma, de forma gratuita, inclusive, aberta ao público, tanto para os alunos do Providência, quanto para quem não é aluno. Seja muito bem-vindo. E a gente vai ter a oportunidade de resolver algumas questões de direito penal e discutir alguns aspectos, alguns pontos importantes acerca de cada questão, tá? Então, quem tiver pergunta para fazer, pode ficar à vontade, usa o chat aí, a gente vai anotar e vai tentar responder aqui ao longo da Universidade de Minas Gerais, concurso bem atual, 2019, para a gente poder discutir alguns aspectos sobre essas questões. Então, vamos lá? Primeira questão, no nosso quadro aqui, eu até peguei imprimi o meu material para não atrapalhar vocês aqui, na medida do possível, eu vou tentar não entrar na frente do slide, mas vamos lá. Questão número 1. Marque a alternativa correta em relação à idade prevista no Código Penal para as pessoas penalmente inimputáveis. Bom, de cara eu vou fazer o seguinte, antes de dar qualquer explicação, eu já vou marcar a resposta correta, porque essa é uma questão praticamente gratuita. Praticamente gratuito, todo mundo sabe disso. Quem é formado em direito, quem não é, quem é criança, todo mundo sabe que a maioridade penal é atingida aos 18 anos. E quem fala isso? Não é o Código Penal, não. Embora a questão esteja perguntando aqui, ó, prevista no Código Penal, quem determina a maioridade penal no nosso direito brasileiro, no nosso direito penal brasileiro, é a Constituição Federal. A Constituição determinou 18 anos é a idade. Então, para aqueles que têm, para aqueles que têm 18 anos completos, respondem por crimes. Aqueles que possuem 17 anos, 11 meses e 29 dias para baixo, não respondem criminalmente pela conduta praticada no formato de crime, no formato de delito, mas sim por ato infracional análogo ao crime. Então vamos lá. Por que a palavra imputabilidade? Cadê? Aqui, ó. Inimputáveis. Quem é inimputável? Inimputável é o sujeito que não possui responsabilidade penal. Tá? No nosso caso aqui, a gente está discutindo a inimputabilidade em relação à idade. Tem outras questões também que afetam a inimputabilidade, mas a gente está discutindo aqui a idade. Então vamos lá. Inimputabilidade é ao contrário de imputabilidade. O que é imputabilidade? Imputabilidade é a capacidade de ser responsabilizado penalmente pela conduta praticada. Então, eu dei um exemplo aqui. Vamos lá, vamos ao exemplo. Crime de furto, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Está prescrito lá no artigo 155 do Código Penal. O indivíduo maior de idade, ou seja, aquele que tem pelo menos 18 anos, se ele fez 18 anos e cometeu um crime à meia-noite e 1, ele é considerado que penalmente imputável, ou seja, responsabilizável pela conduta praticada. Então, os maiores de 18 vão cumprir a pena de acordo com o Código Penal. Praticou furto, 18 anos ou mais, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E se o menor pratica essa conduta? Se o menor com 17 anos, 11 meses e 29 dias, um dia antes de fazer o aniversário, comete a mesma conduta, pode ser até em concurso com um maior de idade. Como é que a gente vai resolver essa questão? Ele não responde de acordo com o Código Penal. Ele vai responder de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Cometendo o quê? Cometendo um ato infracional análogo ao crime de furto, e não o furto propriamente dito. Porque o crime é praticado por maiores de idade. Menores não praticam crime. Praticam atos infracionais análogos aos crimes. Ok?
Então, é uma questão que foi dada de graça, provavelmente um nível de acerto muito elevado, mas é importante a gente analisar aqui para ver todos esses aspectos que estão relacionados em torno dela. Tá joia? Vamos passar para as próximas questões, que são um pouquinho mais complexas. Vou tirar aqui o X para não atrapalhar a gente, para a gente marcar a resposta correta na questão número 1. Vamos para a questão número 2. E lembrando, mais uma vez, quem tiver dúvida, quem tiver perguntas, pode ficar à vontade para fazer, que a gente vai dar uma paralisada, tá? Minha assistente está aqui me ajudando. A gente paralisa aqui e responde. Vamos lá, questão número 2. Analise as assertivas abaixo em relação ao Código Penal. Tá? Código Penal. Alternativa 1. Trata-se de crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Bom, alternativa 1 está correta. Tá? Vamos lá, correta. Por quê? Essa é exatamente a redação do artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Perfeito? Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Eu vou ler a minha folha que eu leio de frente aqui e o som fica melhor. Trata-se de crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Por quê? Se algum dos elementos do crime não constar naquele fato, a conduta vai ser considerada aqui tentada e não consumada. Tá? Eu vou abordar isso aqui um pouquinho mais à frente na alternativa número 3, quando a gente falar de intercrimes. Mas por hora é o seguinte, todos os elementos devem constar. Se faltar qualquer um dos elementos do crime, a conduta é tentada e não consumada. Perfeito? Vamos à alternativa número 2. Não se põe a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Pessoal, alternativa verdadeira. Alternativa verdadeira. Por quê? Essa é exatamente a redação do artigo 17. Artigo 17 do nosso Código Penal. A joia? Enquanto aqui a gente tem a redação do artigo 14, inciso 1º, aqui a gente tem a redação do artigo 17, que trata do crime impossível. Vamos fazer mais uma leitura rápida aqui. Ó. Não se põe a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Se a conduta praticada pelo agente levar a um nada jurídico, se o crime for impossível, ele não pode ser considerado nem sequer na modalidade tentada. E quais são essas formas que tornam, né, essas maneiras que tornam o crime impossível? Aqui, ó. Ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Ineficácia absoluta do meio. Vamos dar um exemplo aqui. Uma arma de fogo absolutamente ineficaz, uma arma de brinquedo. Se você tenta matar uma pessoa com uma arma de brinquedo, o crime é considerado o quê? Impossível. Por que impossível? Por ineficácia absoluta do meio. É possível matar uma pessoa com uma arma de brinquedo? Não. Então o Código Penal determina: a pessoa que tenta praticar um homicídio com uma arma de brinquedo, leia-se ineficácia absoluta do meio, vai responder por nada, porque essa conduta não chega nem sequer a ser tentada. Ela não é uma conduta que pode ser considerada uma modalidade tentada, tá joia? E o que a gente entende por absoluta impropriedade do objeto? Vou dar um outro exemplo aqui também com relação ao crime de homicídio. A pessoa atira, a gente tem aqui o sujeito A atira em face do sujeito B, perfeito? B estava no chão e ele achava, o sujeito A achava que o B estava dormindo, mas na verdade B já estava morto em razão de um outro fato, um ataque cardíaco
ou ingeriu veneno, seja lá qual for a razão, ele estava no chão, deitado, morto. E quando A atirou, por aqui ó, absoluta impropriedade do objeto. Por que objeto, gente? Porque o humano, o ser humano, é o objeto jurídico no crime de homicídio. Então, por absoluta impropriedade do objeto, a conduta não pode ser considerada sequer tentada. Não há como matar uma pessoa que já está morta. E o crime de homicídio é o seguinte, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tá? Matar alguém é matar alguém. A gente não mata cadáver. Você só pode matar uma pessoa viva. Não se mata cadáver. Logo, a conduta não pode ser penalizada nem na modalidade tentada. Tá joia? Esse é o famoso crime impossível, redação do artigo 17 do nosso Código Penal. Tá joia? Vamos lá. Número 3, vou ler daqui. Considera-se crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vamos lá. Aqui a gente está diante do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Minha letra está ruim aqui, mas não tem problema, tá? Não tem problema. O importante é escutar e anotar aí. Não ficar olhando aqui para o quadro. Até porque quem é aluno do Proevidência tem esse material aí, recebeu esse material por e-mail. Quem não é, está acompanhando a gente aqui na tela e fica o convite para conhecer o curso, tá joia? Vamos lá, pessoal. Eu parei no inciso 3, né? Vamos lá, inciso 3. Considera-se crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Cadê? Circunstâncias alheias à vontade do agente. Pessoal, se a conduta é paralisada naquilo que a gente chama de intercrimes é o termo que a gente usa para informar o caminho do crime. O caminho do crime, ele desenvolve alguns pedaços, é como se o crime fosse quebrado e a gente fosse praticando cada etapa para chegar lá na consumação. A gente chama isso de intercrimes, ou melhor, caminho do crime. Tá? Então vamos lá. O intercrimes é composto por 4 fases. A primeira fase é a fase de cogitação. Na primeira fase, o agente que quer praticar aquele crime, ele só cogita. Ele quer matar alguém. Ele quer praticar o crime de homicídio. Então, na cabeça dele, ele pensa assim: puxa vida, eu vou matar fulano. Eu preciso matar fulano. Eu quero matar fulano. Está cogitando. Eu posso fazer assim. Posso matar com uma arma de fogo, posso matar por envenenamento, eu posso enforcar, eu posso jogar gasolina nele e tacar fogo, eu posso fazer o que eu quiser. Na cabeça, qualquer um pode fazer o que quiser. E essa conduta não é penalizada pelo direito penal. A gente está numa fase do crime que a gente não tem nada jurídico. Essa conduta não pode ser penalizada. Perfeito? Segunda fase do intercrimes. É a fase de preparação. A gente vai preparar o crime. Então, o que eu vou fazer? Eu já cogitei, já pensei na minha cabeça. Eu já pensei, bom, eu quero matar, pode ser assim, mas eu vou começar o quê? A me preparar efetivamente. Para matar desse jeito, o que eu preciso? Eu quero enforcar ele. Eu vou colocar ele numa corda e vou enforcar ele. Então, na preparação, eu preciso de ir numa loja e comprar uma corda. Se eu quero envenenar ele, eu preciso de ir numa loja de materiais de saúde, né? Enfim, casa de ração, casa de animais, alguma coisa nesse sentido, e comprar aquele famoso chumbinho. Tá? Bom, essas condutas são criminalizadas? Via de regra, não. Por quê? Comprar corda não é uma conduta típica. Não tem problema comprar uma corda. Comprar um remédio que mata rato, o famoso chumbinho, não é uma conduta
ilícito também. Então, no primeiro momento, comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa que não salva algumas hipóteses, né? Pequenas ressalvas. Vamos dar um exemplo. Na fase de preparação, preciso comprar uma arma de fogo, mas eu não tenho porte de arma. Essa conduta é tipificada pela lei, né, de armas, o Estatuto do Armamento, Lei 10.826 de 2013, artigo 12, na posse, artigo 14, no porte. Aí nós teríamos uma conduta que é tipificada, mas por exceção, tá? Por exceção, que é um crime de perigo concreto. É um crime de perigo concreto, ou seja, o simples fato de ter uma arma de fogo na mão, presume-se o quê? Presume-se perigo, tá? Para quem não tem a necessidade de tê-la, não tem porte, não tem a posse da arma. Então, via de regra, a segunda fase do nosso intercrimes não é considerada nem para finalidades aí de tentativa. Não é um crime que chega a ser sequer tentado, tá joia? Mas, por exceção, o legislador pode incluir aquela conduta como crime, né? No caso aí da posse legal de arma de fogo ou do porte legal. A terceira fase do intercrimes, a gente vai para a execução. E aí sim, quando a gente entra na execução, a conduta já é o quê? Criminalizada. Porque a gente está numa fase efetiva do crime. Tá? A gente está numa fase de execução, a gente está literalmente executando. E o que é executando? Se eu estou matando uma pessoa por enforcamento, eu já estou com a corda no pescoço dela. Se eu estou tentando matar ela por envenenamento, eu já estou tentando enfiar um veneno na boca dela, ou já disponibilizei ali um veneno na bebida dela, entendeu? Se eu estou querendo matar ela com uma arma de fogo, com um disparo de arma de fogo, eu já estou com a arma na mão, eu já estou mirando, eu já estou pronto para efetivamente o quê? Cometer os atos finais. Eu já estou atirando, eu já estou empurrando o gatilho. Tá? E a gente tem uma quarta fase, que é a consumação do crime. A quarta fase é a consumação. Então a gente vai desde a cogitação até a consumação, né? Cogitação, preparação, execução e consumação. A consumação a gente tem aqui, ó, o número 1. Olha lá, trata-se de crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tá? Então, quando a gente passa por todo esse caminho do crime, quando efetivamente o sujeito morre, né, o crime de homicídio não é matar alguém, quando efetivamente o sujeito morre, a conduta é consumada. Agora, vamos pensar diferente. O sujeito errou o disparo. Tá? Quem quer matar, o agente, né, do crime, errou o disparo. Ou então acertou, mas não pegou numa parte vital da vítima. E a vítima não veio a óbito. Logo, a gente tem um crime na modalidade que tentada, tá? Tentada. Mas tentada por quê? Por circunstâncias alheias à vontade daquele que atirou, porque o dolo dele, a vontade dele, era de matar, era de ceifar a vida. O dolo era ceifar a vida da vítima. Mas ele não conseguiu por circunstâncias alheias a ele. Ou ele errou o disparo, ou ele pegou numa parte não vital que a vítima não veio a óbito, tá? Ou alguém impediu ele no momento que ele ia atirar, alguém veio, deu um pulo e tirou a arma. Não importa, a circunstância é alheia a ele, porque ele estava com a arma apontada para a pessoa e efetivamente atirou, entendeu? Então a gente tem aqui a alternativa número 3, considera-se crime tentado quando iniciada a execução, olha lá, iniciada a execução, a terceira fase, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A gente não chegou na quarta fase. O crime não se consumou. Tá joia? O crime não se consumou. Por isso, a alternativa 3 está correta, de acordo com o nosso gabarito. Tá joia? Alternativa número 4. Deixa eu ler aqui. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, olha só, vou ler de novo, para a gente fazer um entendimento. O agente que voluntariamente, tá? Olha só a diferença para tentativa, circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, vamos lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na ação,
desiste de prosseguir na ação ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Pessoal, essa é a redação do artigo 16. Artigo 16 do nosso Código Penal, que nos mostra dois institutos muito importantes no que tange ao de crimes. O agente que voluntariamente desiste, nós temos o que aqui? A famosa desistência voluntária, tá? De prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Impede que o resultado se produza. Então a gente tem a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Por quê? Porque ele voluntariamente, né, impede que o resultado se produza. Nessas duas hipóteses, o legislador, em razão da política criminal, o que é política criminal? Política criminal é aquela coisa que não tem razão. O legislador não tem a gente não tem aquela conclusão correta. Então, justificando uma coisa, o legislador acaba fazendo outra, tá? O legislador entende que se a vítima se arrepende ali na hora, não é justo que ela responda além. Apesar que ela iniciou a conduta, ela já está na terceira fase, né, que é a execução, mas a conduta não se consuma porque ele não quis, não foi por circunstâncias alheias a ele, foi porque ele falou, puxa vida, eu vou parar, vou desistir, desistência voluntária, eu vou desistir. Então, em razão de política criminal, em razão de dar um benefício para o agente, para que ele de fato tenha a possibilidade de continuar não praticando aquela conduta, ele responde somente pelos atos praticados. Então, se o sujeito, vamos dar um exemplo aqui no caso concreto, vamos continuar no crime de... Não, vamos mudar, né? Vamos mudar para ficar mais... para a gente poder... O sujeito pretende praticar um crime de roubo. Crime de roubo. Não, vamos lá, furto, para melhorar aqui. Crime de furto, artigo 155, tá? Do Código Penal. O sujeito quer praticar o crime de furto na residência da vítima. Ele quer subtrair bens que estão dentro de uma residência, tá? Ele já planejou tudo, vai entrar na residência da vítima, ele só está ali esperando. Então, olha só, vamos lá, fazer uma revisão aqui também com relação à alternativa 3. No primeiro momento, cogitação, ele planeja, faz um negócio na cabeça dele, está cogitando, a conduta não é penalizada ainda. No segundo momento, ele se prepara, ele fala assim, bom, se eu vou entrar na casa da vítima, eu preciso comprar um porta-alicate, um porta-cadeado, né? Vou precisar de um alicate, uma chave de fenda para tirar o parafuso, etc., para conseguir, vou precisar disso para desligar o alarme. Então ele já está na preparação. Essa conduta também não é punida. Mas quando ele começa a executar, ele pula o muro. Ele chega lá no muro da casa da vítima, tá? Ele já esperou, a vítima já saiu, ele está lá pulando o muro e aí ele fala assim, nossa, acho melhor não fazer isso, eu vou desistir. Ele desistiu voluntariamente, Ele fala, não pretendo mais furtar essa pessoa. Um negócio no coração aqui, não pretendo. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente resolve? Ele só responde, aqui ó, pelos atos já produzidos. Ele só responde pelos atos já produzidos. E aí? Furto tentado? Não. Furto tentado não, porque não foram por circunstâncias alheias à vontade dele. A ação do furto só se dá quando a res curtida é revertida para a posse da pessoa. Tá? Então a res furtiva não foi revertida para a posse do agente. Aliás, ele nem chegou a pegar em nada. Ele simplesmente pulou o muro da casa do sujeito. Então não vai responder no artigo 155 do Código Penal, vai responder no crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Perfeito? Ele responde só pelos atos já praticados. Tá joia? Por razão de política criminal. E a gente tem também, além da desistência voluntária, a gente tem cadê onde é que está aqui, gente? Que desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. O arrependimento eficaz impede que o resultado se produza. Então vamos lá. Vamos voltar para o crime do homicídio aqui, que ele é muito bom.
Crime de homicídio é bom para isso. O sujeito efetuou um disparo de arma de fogo contra o seu desafeto. Ele visava o homicídio. Ele atirou, pegou numa parte não vital, e o sujeito não morreu na hora. E aí ele pensou: Deus do céu, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Vou levar esse sujeito agora para o médico. Vou levar ele para o médico. Pega a vítima no colo, coloca dentro do carro dele, leva para o hospital, e a vítima é atendida, né, atendida em tempo, e não vem a óbito. O sujeito não vai responder por homicídio nem na modalidade tentada. Por quê? Porque voluntariamente ele pegou a vítima no colo, levou até o hospital, e os médicos felizmente conseguiram recuperá-la, e ela não veio a óbito. Mas vai responder por quê então? Vai responder com lesão corporal. Lesão corporal, artigo 129. Agora, se a lesão foi leve, grave ou gravíssima, isso aí a gente só vai ver no caso concreto, para ver se ele vai de fato responder no caput, no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º do artigo 129. Mas o importante é entender o quê? Que ele efetivamente praticou ali somente lesão corporal, que aquele dolo, aquela vontade de homicídio dele foi interrompida no meio do caminho. Arrependimento eficaz. E foi eficaz mesmo. E foi eficaz. Tá? Ele levou a pessoa para o hospital e a pessoa não morreu. E se foi ineficaz? Se ele pratica isso tudo e leva a pessoa para o hospital, só que a pessoa vem a óbito, aí a gente tem uma atenuante de pena, uma mera atenuante de pena, porque pelo menos ele tentou fazer alguma coisa, né? Já é melhor do que matar e deixar lá. Beleza? No crime de furto, gente, é a mesma coisa. Se o sujeito subtrai coisa alheia móvel de outrem, né, para si ou para outro, ele vai, vamos supor que ele voluntariamente restitui lá a carteira, o celular, a televisão, o carro para a vítima. Ele só vai responder pelas condutas que ele praticou. Tá joia? Pela eventual invasão de domicílio, né? Às vezes até por nada, a depender da situação do caso concreto. Perfeito? Mas o importante é entender o quê? No nosso inciso 4, a gente está falando da conduta que é interrompida na terceira fase, que é na execução, né, no intercrimes. A conduta não chega a ser consumada, mas por vontade do próprio agente. Por vontade do próprio agente. Perfeito? Diferentemente da tentativa, a tentativa é por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ambas as condutas terminaram na terceira fase, na execução, não se consumaram. Mas, no primeiro caso, na tentativa, o agente responde pela modalidade do crime na forma tentada. E, na segunda, né, na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, o agente responde pelas condutas praticadas até ali, porque ele voluntariamente desistiu de continuar no dolo. Perfeito? Então é isso. Se tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar que a gente vai dar um jeito de responder, tá? Eu vou apagar aqui para a gente passar para a terceira questão. Muita coisa deu para a gente revisar aqui nessa questão. Essa aí ficou a última. Pois não? Então a correta. A correta, então, é todas as alternativas são corretas. Né? Letra B. Letra B, todas as alternativas corretas. Tá joia? As 4, a 1, a 2, a 3, a 4 corretas. Letra B. Vamos para frente? Vamos lá. Questão número 3. Deixa eu ler aqui para não sair da frente, né? Nossa, quem que é essa aqui? Vamos lá. Marque a alternativa incorreta. Incorreta, tá? Isso é... Gente, atenção. Correta, incorreta, muita gente pede questão de prova por isso. Não fica atento a esse registro. Não fica atento a esse registro e pede questão por bobagem. Vamos lá. Então a gente quer a incorreta em relação às excludentes de ilicitude prevista no Código Penal. Vamos lá, pessoal. O Código Penal brasileiro e o direito brasileiro majoritariamente adota a teoria tripartite, no que tange ao quê? No que tange aos elementos que constituem o crime. Nós temos 3 elementos que constituem o crime. A tipicidade é o primeiro elemento, tá? Tipicidade. A ilicitude é o segundo elemento.
ou também conhecida como antijuridicidade, tá? Ilicitude ou antijuridicidade é o terceiro elemento. Aliás, o segundo elemento, desculpa, tá? E o terceiro elemento é a culpabilidade. O terceiro elemento do crime é a culpabilidade. Então a gente tem tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E esses três elementos são compostos, né, pelos seus sub-elementos. Então vamos lá. A questão 3, que é a alternativa incorreta em relação às excludentes de ilicitude. Nós temos 4 elementos que excluem a ilicitude, 4 elementos que compõem a ilicitude ou a antijuridicidade. O que a questão fez aqui? Ela colocou 3 elementos corretos e um elemento errado. Então, vamos lá. Qual que é o elemento errado? Eu vou marcar aqui de cara para vocês. Imputabilidade penal. Estado de necessidade compõe a ilicitude. Tá? Estado de necessidade. Legítima defesa compõe a ilicitude. O estrito cumprimento do dever legal também constitui a ilicitude. Tá? E a imputabilidade penal? A imputabilidade penal, ela compõe a culpabilidade. A imputabilidade compõe a culpabilidade. E a gente já falou da imputabilidade penal, né? A gente já falou sobre ela. No que tange à idade, nós temos outras causas que vão definir também a imputabilidade penal. Tá joia? Bom, mas o importante aqui é entender uma questão simples, uma questão rápida, direta ao ponto, que nós temos 3 elementos que compõem a ilicitude, que é o nosso segundo elemento do crime, e um elemento que compõe a culpabilidade. Por isso que ele está errado. Tá? Por isso que ele está errado, porque ele não é uma excludente de ilicitude, é uma excludente de culpabilidade. A gente tem aqui 3 excludentes de ilicitude, perfeito? E podemos até ir além. Quais são as outras excludentes de culpabilidade e qual é a outra excludente de ilicitude? Exercício regular do direito. Vamos colocar aqui, ó. Eu não vou nem colocar não, porque minha letra é muito ruim mesmo. Vocês estão vendo aí, vamos completar. A gente tem o primeiro elemento da ilicitude, estado de necessidade. Segundo, legítima defesa. Terceiro, estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular do direito. Perfeito? Compõe a ilicitude. E para compor a culpabilidade? A gente já tem aí a imputabilidade penal. Temos também a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Perfeito? E a potencial consciência da ilicitude. Então, imputabilidade penal, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Eu não vou adentrar nesses temas porque cada um deles tem uma aula inteira de explicação. O importante é entender quais elementos compõem a ilicitude, o segundo substrato do crime, e quais elementos compõem a culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime. Tá joia? Os outros elementos aí a gente vai deixar para uma outra ocasião, se a gente tiver mais tempo, porque tudo demanda muito tempo aí nessa parte da matéria, que é a teoria do crime. A maior matéria, inclusive, do direito penal. Tá joia? Vamos lá. Vamos apagar aqui. Questão número 4. Deixa eu ler essa aqui, para não atrapalhar o 4. Questão número 4. Marque a alternativa correta em relação às penas privativas de liberdade previstas no Código Penal. Então vamos lá, a gente tem que marcar a alternativa que? Correta. Sempre é bom fazer isso aqui, gente. Não deixa de fazer isso, não torna um hábito, circula, grifa, tá? Para não errar, porque todo mundo perde, pode até falar que não perde, mas todo mundo perde questão boba desse jeito. Nem que seja em casa treinando, mas que seja, né?
mas de vez em quando a gente comete esse erro. Muitas vezes na prova não, porque a gente está super concentrado, faz isso, mas em casa a gente perde a questão. Então o ideal é tornar isso um hábito, para não perder nunca a questão, nem em casa treinando, nem no teste, nem no simulado, e muito menos lá na prova do concurso público. Tá? Então vamos lá, alternativa A. A pena de detenção deve ser cumprida exclusivamente em regime semi-aberto. Pessoal, alternativa errada. Alternativa errada. A pena de, vamos lá, pena de reclusão, a pena de reclusão é cumprida nos regimes fechado, semi-aberto ou aberto. Tá? A pena de reclusão é cumprida nos regimes fechado, semi-aberto ou aberto. A depender o quê? A depender da quantidade de pena. Tá? Pena superior a 8 anos, regime aberto. Desculpa, regime fechado. Pena superior a 4 anos até 8, regime semi-aberto. E pena inferior a 4 anos, regime aberto. Isso fazendo uma leitura simples aqui e desprezando todos os elementos. Por exemplo, a reincidência. A gente tem outras regras. Mas o importante é entender para a questão que a pena de reclusão é cumprida nesses 3 regimes. E a detenção não. A detenção é um pouco mais branda. A detenção é mais branda que a reclusão. Na detenção, a pena inicia-se. Né? É importante lembrar isso também. A gente está falando que inicia-se, não a pena inteira ou o término dela. A gente está falando do início da pena. Depois a gente tem progressão de regime e a gente pode ter até regressão de regime, vai depender do caso concreto do que o sujeito vai fazer ali na fase de execução da pena. Né? Mas aqui, a detenção ela ocorre no regime semi-aberto ou no regime aberto. Não temos regime inicial fechado para penas de detenção, combinado? Não temos o regime inicial fechado para as penas de detenção. Temos o semi-aberto e o aberto. Então aqui, a pena de detenção deve ser cumprida exclusivamente em regime semi-aberto? Não, ela deve ser cumprida em regime semi-aberto ou aberto. Tá? Pode ser semi-aberto ou aberto, a depender do caso concreto, a depender da quantidade de pena, a depender se o réu é reincidente ou não, a depender de uma série de fatores. Tá joia? Mas o importante é entender que detenção também pode seguir no regime aberto. Assim como a própria reclusão, que é mais grave, né, gente? Mas ela pode iniciar no regime fechado, semi-aberto ou aberto. Letra B. Considera-se regime fechado, o importante aqui é até a voz, né? Se eu leio de costa, a voz fica prejudicada. Então vamos ler aqui. Considera-se regime fechado a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Considera-se regime fechado a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Não, gente, não. Isso aí é o regime semi-aberto, que a letra B, que a alternativa B demonstrou aqui, é o regime semi-aberto. O regime fechado é cumprido em presídios, tá joia? Presídio ou cadeia pública. O regime semi-aberto é cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimentos similares. Então a alternativa B está errada. Alternativa C. Considera-se regime semi-aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Não, gente, errada também. A alternativa falou aquilo que é o regime aberto. O regime semi-aberto, a gente acabou de ver, ele é cumprido em colônia agrícola, né, industrial ou estabelecimento similar. Esse é o regime semi-aberto. Agora, tem uma coisa também. Alguém já ouviu falar nisso na prática? Colônia agrícola, industrial. Estou falando aqui da lei, viu? Quero deixar claro que eu estou falando do Código Penal, não estou falando do que acontece na realidade, não. Tá, Jóia? Isso não existe. Convenhamos, isso não existe. Agora, para a lei existe. E na prova vai cair a lei. Não vai perguntar se existe ou não existe, vai perguntar a lei, o Código Penal. Tá joia? Agora, o regime aberto não, gente. Regime aberto não. Tá? Então eu falei o que? Da letra C, né? Isso aqui é o que
consta, na verdade, para o regime aberto, né? Execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado, que é o semi-aberto em colônia agrícola, industrial ou similares. Tá? Agora, alguém já ouviu falar também em casa de albergado? Sinceramente, só a lei fala isso. Letra C, que regime aberto, né? Que a letra C está falando do regime aberto. Via de regra, os juízes determinam que a pena será cumprida em casa com algumas restrições que são determinadas por ele mesmo, porque a gente simplesmente não encontra isso na prática. Tá? Bom, se a A está errada, a B está errada, a C está errada, logo a D vai estar correta, né? Porque só faltou ela. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Eu inclusive já falei isso aqui quando eu estava me referindo à letra A. De fato, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a depender da quantidade de pena, a depender se o réu é reincidente ou não, e mais alguns outros fatores. E o crime de detenção, por outro lado, é cumprido em regime inicial semiaberto ou aberto. Tá joia? Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Vamos fazer isso só para constar, né, que já estava respondida. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa revisão, tá, com questões. A gente está tratando aqui das questões, mas ao longo do tempo a gente vai ressaltando aspectos, a gente vai explorando, né, as matérias e vai fazendo ponderações, a gente vai fazendo questionamentos. A ideia é essa. E se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar que a gente vai responder. Tem um comentário aqui, não sei se ele está perguntando ou está afirmando, né? Fechado, só se o agente pega pena de 8 anos ou superior a 8. Isso. Fechado de 8 para cima, né? Semiaberto de 7 anos, 11 meses e 29 dias até 4, e abaixo de 4, regime aberto. É isso mesmo. Tá? Beleza? Foi só um comentário, né? Acho que sim, acho que foi só um comentário do Júnior. Comentário do Júnior? Isso. Perfeito, Júnior. É isso mesmo. Tá joia? Então, vamos lá. Questão 5. Analise as assertivas abaixo acerca do crime de homicídio previsto no Código Penal. Então, vamos lá, agora a gente vai falar de homicídio de novo, né? Homicídio sempre é um crime usado como exemplo nas questões. É homicídio, furto e roubo. São crimes, são talvez os crimes que mais aparecem nos exemplos de questões, né? O legislador gosta muito, o doutrinador gosta muito de usar esses tipos penais como exemplos. Então, vamos lá. Se o agente comete, né, inciso 1, se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode aumentar a pena. Pessoal, a alternativa está errada. Número 1, errada. É justamente o contrário. O inciso aqui descreveu características que vão fazer com que o juiz, olha só, ele possa diminuir a pena. A gente tem uma causa de diminuição aqui. A gente tem uma causa de diminuição. Por quê? Porque são critérios utilizados aqui pelo legislador que, em tese, abonam, abrandam a conduta do sujeito. Eles abrandam a conduta do sujeito. Olha só, ele cometeu homicídio? Cometeu. Mas por quê? Porque ele estava impelido por motivo de relevante valor social. Temos aí pergunta? O que é? Na verdade, eu acredito que seja um questionamento da Edna. Sim. Isso. Mas agrícola e casa de albergado caiu na prova de 2012. Eu acredito que ela entendeu que não tem mais essas duas questões. Não, gente, o que eu falei
Qual é o nome dela? Edna. O Edna, o que eu falei é o seguinte, que a gente não vê na prática, mas existem, a gente tem que ir de acordo com o Código Penal. Eu falo que é difícil ver isso, casa de albergado, colônia agrícola industrial. Na prática não existe no Brasil. Até existe um lugar ou outro assim, sabe? Tem aquele famoso presídio de Itaúna, né? Que é um presídio modelo e tal. Mas assim, são exceções. São exceções. A gente não vê isso na prática. Mas é importante saber, porque um dia, de repente, eles vão se tornar realidade e a gente vai ter esse cumprimento mesmo em regime semiaberto e regime aberto na forma adequada. Mas por hora a gente não tem isso na prática. É o que eu quis dizer. Não confunda. Isso foi uma expressão pessoal minha, tá? Não falei que não existe, não. Pelo amor de Deus, está lá. Está lá no Código Penal. Mas vamos voltar para a nossa questão aqui. Se o agente comete esse crime impelido por motivo de valor social ou moral, o que é um valor social, gente? O valor social é aquele que diz respeito a alguma coisa grande, alguma coisa... Por exemplo, vou dar um exemplo concreto que vai ficar melhor de raciocinar. Aquele famoso traidor da pátria. Traidor da pátria. O cara vai lá e mata o presidente da República. Muitos aí vão até gostar, mas enfim, isso aqui é só um exemplo para nós, tá? Isso é um exemplo. O traidor da pátria, seja lá qual for a conduta, se for matando o presidente, se for botando fogo no Congresso Nacional, se for queimando uma viatura, sei lá. Aí vai uma outra pessoa lá e mata ele. Essa conduta dele, ela tende a ser um pouco mais branda, por quê? Porque o agente agiu impelido por um motivo de relevante valor social. Valor moral é o quê? Valor moral também entra. A doutrina gosta muito do exemplo lá do sujeito que flagrou a esposa em adultério com outro homem, ou até com outra mulher. Então ele, impelido por relevante valor moral, ele matou o sujeito que estava lá traindo. Na verdade, a esposa dele estava traindo ele com esse sujeito, né? Então é isso, é um abrandamento da conduta, tá? Ele foi impelido, aquele ímpeto, aquele negócio, meu Deus, poxa, minha esposa, tá? Aquele ímpeto. Isso tende a dar uma pequena reduzida, só isso, tá? Não agrava, diminui, ao contrário. Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A vítima provoca o sujeito, fala, ó, vem, me mata então, vê se vira homem, se é um corno, se é um chifrudo, se não é capaz de nada. A vítima vai se inflamando, o agente vai se inflamando, e efetua um disparo. A gente tem um exemplo aí, ó, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida da injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena, tá? É reduzir, não é aumentar, por isso que a questão é falsa. Tá joia? Vamos lá. Número 2. Motivo fútil, traição, emboscada, emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, são qualificadoras do crime de homicídio. Alternativa correta, perfeito. Alternativa correta. Está tudo lá. Está tudo lá no Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º. Motivo fútil, traição, emboscada, emprego de veneno. Olha só como é que qualifica a conduta. Torna ela mais repugnante ainda. Sem matar uma pessoa por uma razão, aqui ó, por um motivo de relevante valor social, é uma coisa. Agora, por um motivo fútil, é outra. O que é um motivo fútil, gente? Uma batida de carro, uma briga de trânsito, por uma batida, um raspão, o sujeito A raspou no veículo do sujeito B. Sabe? O sujeito B foi lá, pegou uma arma e matou ele. O motivo é fútil. Qualifica o crime, agrava a pena. Tá? Traição. A gente pode usar esse exemplo, inclusive, traição que eu estou me referindo aqui, gente, não é caso de
de relação afetiva, não, estou falando de traição sim. Dois sócios de uma grande empresa, o outro vai lá e trai ele, entendeu? Trai ele e aí pratica homicídio. Estou falando com relação a isso, tá? Trai ele falando assim, pô, vai para tal lugar para a gente fazer uma reunião, na hora lá, na verdade tem um cara lá para matar ele. É nesse sentido que eu estou falando. Emboscada é até muito semelhante à traição. Prepara uma emboscada para uma pessoa, fica escondido ali, escondido numa moita, quando a pessoa passa, atira. O sujeito nem viu que morreu, nem viu, e morreu sem ver. Por quê? Armaram uma emboscada para ele. Emprego de veneno também, de fogo, explosivo. Olha só, matar essa pessoa dessas formas é pior, qualifica. Tortura, outro meio insidioso ou cruel, outro meio, ou seja, a lei te dá uma interpretação extensiva. A gente pode até pensar em outras formas, outros elementos. A lei não se esgota nesses verbos. A gente pode até colocar outros verbos aqui, a depender do caso concreto. A lei permite isso, tá? Ou de que possa resultar perigo comum. São qualificadoras do crime de homicídio. Perfeito. Tá joia? Perfeito. Alternativa número 3. Se o crime de homicídio for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Alternativa perfeita. Está lá em um dos parágrafos do artigo 121. Eu não recordo exatamente qual parágrafo, mas está lá. Alternativa perfeita. Milícia privada, tudo isso qualifica o crime. Aliás, qualifica não, vamos usar a expressão correta aqui. Majora, né? A pena é majorada. A gente tem uma majorante de pena aqui, ela majora de 1/3 até a metade. É a pena do caput do artigo 121, majorada de 1/3 até a metade. Perfeito? Não é igual na qualificadora, que você pega o crime e monta uma outra pena, uma pena diferente daquela pena que é abstratamente combinada no caput. A qualificadora é um crime independente, por isso que ela tem uma pena independente também. A majorante não. A majorante é um anexo daquele crime na modalidade simples. Ela pega aquela pena e fala, aumenta-se de tanto até tanto. Ou aumenta-se em tanto, pode ser um valor fixo também. Não precisa necessariamente ser flexível. Tá? Beleza? Então, tranquilo. Crime de homicídio praticado por milícia privada ou sob a pretensão de prestação de serviço de segurança. Né, gente? Para quem está pensando em fazer concurso na área policial, a maioria de vocês que estão nos assistindo, a gente tem muita milícia nas favelas, né, os policiais militares, civis, se juntam para cobrar da população e eles que vão fornecer energia elétrica, gás, internet. É isso aqui. É isso. Entendeu? Qualifica o crime. Qualifica não, majora. Vamos usar a expressão correta. Majora. A pena eleva. Tá? Alternativa correta, então. Alternativa 4, agora para a gente fechar. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Gente, esse é o famoso instituto conhecido. Sim? Tá legal? Assim, achei que estava parando para alguma coisa. Esse é um instituto da famosa, conhecido como perdão judicial. Perdão judicial. Perfeito? O juiz, diante do caso concreto, a vítima, naquele caso concreto, sofreu tanto com a situação que o juiz pode até retirar a pena, excluir a pena do crime. Tá? Vamos dar um exemplo aqui concreto. O exemplo sempre ilustra bem a situação. O exemplo sempre ilustra a situação. Vamos lá. Um pai vai dar ré no carro ou no caminhão e atropela o seu filho de 2 anos de idade que estava ali brincando, debaixo do caminhão, ou do carro, da caminhonete, seja lá o que for. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Com gente famosa, inclusive, ator da Globo. Não vou falar aqui mas já aconteceu.
o que aconteceu é tão grave para a vítima que não faz o menor sentido ela pagar uma pena por isso, porque essa atitude foi culposa, não dolosa. Ela não teve a intenção de praticar o homicídio. O homicídio foi praticado por culpa, seja negligência, imprudência ou imperícia. São as 3 modalidades de culpa. Não é dolo, gente. Dolo é a vontade de praticar, ou pelo menos o risco de assumir o risco do resultado provocado por aquela conduta. Na culpa, não. Na culpa você age ali com imprudência, com imperícia, com negligência. Nesse caso aí do carro dando uma ré, é uma negligência. De repente o sujeito não olhou no retrovisor de forma correta, de repente não deveria ter olhado, já sabia que as crianças gostam de brincar ali na garagem, naquele ponto. Tá? É tão grave para a vítima isso, que o juiz pode retirar a pena. É o instituto do perdão judicial. Tá? Então a sanção penal se torna o quê? Desnecessária. Desnecessária. Vamos dar um outro exemplo aqui? O sujeito num acidente de trânsito culposo. Um homicídio culposo de trânsito. O sujeito mata uma pessoa, mas fica tetraplégico. Ele fica tetraplégico. Tá? Pessoal, precisa de pena? Precisa. Fora aquele clamor da mídia, né? Porque quando alguém morre de acidente de trânsito, principalmente nas grandes cidades, né? Nos meios urbanos, sempre tem aquela semana de repercussão do acidente no lugar tal, da pessoa que estava bêbada, etc. Mas a pessoa ficou tetraplégica, não mexe mais nada. A pena para ela, a sanção maior, ela já teve pela vida. Tá? A vida já deu a sanção maior para ela. É isso. É o famoso perdão judicial. Tá joia? Então essa alternativa está correta. Está correta também. Tá? E na nossa ilustração lá, como é que ficou? Ficou a primeira errada e as outras corretas. Então a alternativa letra A. Letra A. Alternativa 1 errada, 2, 3 e 4 correta. Perfeito? Vamos lá, gente. Sexta questão. Sexta e última questão. Vamos lá. Para a gente fechar com chave de ouro aqui. Essa é tranquila. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio. A presente descrição se refere a qual crime tipificado no Código Penal brasileiro. Marque a alternativa correta. Pessoal, vamos direto ao ponto aqui, né? Peculato. A questão descreveu o artigo 312 do Código Penal, é o crime de peculato. O crime de peculato, ele engloba algumas condutas que estão no Código Penal, mas para essas condutas praticadas por pessoas que não são funcionários públicos. Por exemplo, subtrair. O verbo subtrair é furto. Tá? O verbo subtrair é furto. Então, a pessoa que subtrai alguma coisa para si ou para outra, ele comete furto. Agora, quando o servidor público subtrai para si um objeto, ou um dinheiro, ou qualquer coisa, um computador, por exemplo, da administração pública, com a finalidade de ficar com aquilo para ele, ou até mesmo dar para outra pessoa, aí a gente tem um elementar importante no crime, que é o quê? É o fato do agente ser funcionário público. Aí a gente tem um peculato, a gente tem um peculato e não um furto. A conduta é idêntica. Mas nesse caso, devido a elementar funcionário público, devido a vítima ser a administração pública, a gente tem o crime de peculato, perfeito? Então vamos lá, aqui, ó. Apropriar-se o funcionário de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tenha posse, em razão do cargo, em razão do cargo. Aqui a gente tem a elementar, perfeito? A gente está diante de um crime praticado contra a administração pública, um crime praticado por servidor público em face da administração pública, e esse crime é justamente o peculato. Diferentemente de subtrair coisa alheia própria para si ou para outra, que é um crime contra o patrimônio. É o crime previsto no artigo 155, crime de furto, né?
é um crime contra o patrimônio. E aqui não, aqui a gente tem um crime contra a administração pública. E mais que isso, um crime praticado por um funcionário público contra a administração pública. Tá joia? Pessoal, eu encerro a aula aqui formalmente. Tá? Aproveito até para divulgar minhas redes sociais, quem quiser me seguir, @delegado Thiago Pacheco no Instagram, ou Thiago Pacheco Plano de Aprovação no YouTube. Será um prazer, um conteúdo bom e gratuito por lá. E eu estou à disposição aqui, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, a gente pode tirar aqui agora. Alguma coisa? Ou fechou? Ficou bem explicado? Eu acho que chegou uma pergunta aqui. O pessoal está agradecendo pela aula, né? Gostaram bastante. Deixa eu ver aqui. Exemplo: se o autor de peculato leva um amigo, ele também responde por peculato, pois ele é ciente que o autor é servidor público. Tá. Se o servidor público, o funcionário público, leva com ele um amigo, eles vão praticar esse crime em concurso. O amigo, sabendo da condição de servidor, né, do servidor propriamente dito, né, que é seu amigo, sabendo dessa condição, ele também vai responder por peculato e não por furto. Tá joia? As condutas vão se equiparar. Ele vai responder por peculato mesmo não sendo funcionário público, mas ele agiu em concurso de pessoas com um funcionário público e vai responder da mesma forma. Acho que tem. Mas se o autor não souber do cargo, ele não responde? Não. Aí se o autor não souber do cargo, ele não responde. Por quê? Seria responsabilidade penal objetiva. Ele precisa saber que o sujeito era funcionário público, que ele estava praticando com esse dolo de realmente ludibriar a administração pública. Então a gente está diante de um caso, aí um responderia por peculato e o outro responderia por furto. Tá joia? Eu acho que até então não temos mais perguntas. Pessoal, agradecendo, ótima aula, gostei muito, excelente aula. Então, beleza, gente. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Tá? Quem quiser me seguir, me segue também. E segue a gente lá no Proevidência Concurso também. Tá? Será um prazer. Quem não conhece ainda, por favor, fique conhecendo. A gente está à disposição para qualquer eventualidade que eu puder ajudar. Tá joia? @delegado Thiago Pacheco e Thiago Pacheco, Plano de Aprovação no YouTube. Um abraço. Até mais.